E aí, galera, beleza? Aqui é a professora Alexandra e hoje nós vamos falar de tipos de sujeito. Se não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e acompanha as aulas. Aqui são aulas rápidas, práticas e objetivas para te ajudar a vencer aquele concurso, aquela prova, o vestibular e algumas questões assim, dicas bastante importantes que vão te ajudar a desvendar a gramática normativa, que é aquela pedida no vestibular. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala em tipos de oração, a gente está falando o quê? De termos básicos. Por que termo básico? Porque toda oração precisa, no mínimo, de sujeito e predicado. O que significa isso? Sujeito é sobre quem recai a ação e o predicado é a própria ação feita. Então, como eu disse, é o termo da oração sobre quem recai a predicação. E como que a gente vê isso, gente? Quando a gente fala em tipos de sujeito, a gente está falando de 5 tipos: simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. O sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, ou seja, um substantivo ou palavra que o substitua. Cada oração precisa de um sujeito e um predicado. Então, se você tem um período composto, se não viu, tem o exercício aí, tem a aula de frase, oração, período. Cada período, mesmo que for um composto com vários verbos, vai ter o quê? Várias orações. Cada uma dessas orações vai ter o seu sujeito próprio. Capite? Aqui, no simples, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Nós temos dois verbos, duas funções verbais aí e automaticamente dois sujeitos. Como é que eu acho o sujeito? Pergunto quem, certo? Quem vai me proteger? O acaso. Quem andar distraído? Eu. Muitos tremores nascem do cansaço. Quem nascem? Muitos temores. Na sequência, composto. O que é composto? São dois ou mais núcleos. Então eu tenho o quê? Jesus, Buda e Gandhi foram revolucionários. Quem foram revolucionários? Jesus, Buda e Gandhi. Eu tenho três núcleos, portanto, sujeito composto. E o oculto? O oculto significa simplesmente que ele não vai estar explícito na oração. Mas isso não significa que ele não exista. Ele só não foi citado ali por motivo de quê? Para evitar repetição, porque o oculto provavelmente já foi citado anteriormente, certo? E a partir do contexto você consegue entender. Outra coisa, como que você vai saber qual é o sujeito oculto? Perguntando quem, porque o verbo, a desinência do verbo, vai te responder quem. Por exemplo, vou fugir de casa. Quem vou fugir de casa? Eu vou, certo? Fomos ao cinema. Quem fomos ao cinema? Nós fomos ao cinema. Então eu tenho o sujeito nós oculto. Indeterminado. E aqui sim, no indeterminado e no inexistente a gente precisa tomar alguns cuidados. O indeterminado o que quer dizer? Que não se determina quem é o sujeito, nem pelo contexto. Eu pergunto quem e a resposta é eles. Por que eles? Porque o verbo vai estar na terceira pessoa do plural. Ou o verbo não admite a voz passiva quando está acompanhado do pronome se. Olha lá, levaram minha carteira. Quem levou? Eles. Eles quem? Não sei. Ou eu não sei, né? Ou o autor daquela frase não sabe, ou ele não quer dizer. Pode haver intencionalidade por trás aí, deixar aquela coisa em aberto. Outra forma do determinado, como eu falei, com a partícula se. O que acontece? Para eu ter a partícula se junto do verbo e esse sujeito ser indeterminado, eu tenho que ter um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o verbo transitivo indireto é aquele que exige preposição, certo? Para o seu complemento. Olha lá. Duvida-se de cada coisa. Olha lá. Duvida-se de quê? De cada coisa. Então é um verbo transitivo indireto. Essa partícula se, portanto, ela leva o nome de índice de indeterminação do sujeito. Eu não consigo fazer o cruzamento, fazer a voz passiva. Olha lá, ó. Duvida-se de cada coisa é duvidado. Não dá certo. Se não dá certo, significa o quê? Sujeito indeterminado e a partícula se
índice de indeterminação do sujeito. Isso cai muito em vestibular, ok? Para o inexistente é aquele que tem verbos impessoais. O que significa impessoal? Impessoal significa que não tem uma pessoa praticando aquela ação. Quais são as formas de ter sujeito inexistente? Primeira, fenômenos da natureza. Por que fenômenos da natureza? Que eu saiba, ninguém chove. Eu não chovo. Choveu ontem à noite. Quem choveu? Ninguém chove, certo? Outra forma, clima. Faz frio. Era inverno. O que eu tenho ali? Eu tenho o verbo fazer e o verbo ser de uma forma o quê? Determinando um clima, falando sobre ele. Não tem sujeito. Tempo cronológico ou tempo transcorrido, decorrido. Faz 10 anos. Muita gente aqui acha que eu tenho que concordar com o número. Não, não fazem 10 anos, faz 10 anos. Há 2 dias. Por quê? É tempo, certo? Outra forma do inexistente. Eu tenho o verbo haver no sentido de existir. E aqui tem uma pegadinha. O verbo haver no sentido de existir, ele fica na terceira pessoa do singular. Porém, o verbo existir concorda. Então, olha só. A frase é assim: há pessoas incapazes de ajudar. Há pessoas ou existem pessoas. O verbo existir concorda, mas o verbo haver no sentido de existir não. Beleza? Na sequência, ocorrência. Há muitos acidentes nessa rodovia. Como se fosse existe, acontece, esse sentido de acontecimento, certo? Também em terceira pessoa do singular. Por fim, hora, data, época ou distância. São 8 horas. Hoje é dia útil. Era a primeira vez que eles escreviam aquelas sentimentalidades. Todo mundo conhece essa música. Aqui nós temos o quê? Orações com o verbo ser, certo? E eles vão determinar coisas que não têm um sujeito. O sujeito é inexistente. Porém, cuidado. Quanto ao inexistente, nesses verbos impessoais, só vai funcionar se o verbo estiver estritamente no sentido literal. Se ele estiver no sentido metafórico, não. Ele vai concordar com o sujeito. Olha lá. Choveram protestos nas ruas. Quem choveram? Protestos. Então eu vou ter que concordar. Choveram com protestos, que está no plural. Choveu pontapé durante o jogo. Olha lá, também não está no sentido literal, está no sentido metafórico do verbo. Então aí vai concordar. Quem é o sujeito? Pontapé. Deu para entender, gente? Sentido literal, o verbo é impessoal, terceira pessoa do singular. Sentido metafórico, vai concordar com o sujeito e tem sujeito sim. Beleza? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Se inscreva e já deixa o like para ajudar o canal. Beijo até!